meus queridos, muito bom dia, como vocês estão? Saindo do vídeo hoje um pouquinho atrasado, que eu não consegui gravar no final de semana, mas vamos falar de mercado rapidinho, sem mais delongas aí. Ibovespa acabou que não fechou acima da semana passada, né? Ele fechou justamente cravado aqui. Se a gente for pegar o corpo, até fechou, tá? Fechamento por corpo. Mas fechamento acima do pavio a gente não teve. A gente não sabe se isso aqui pode ser uma falha de liquidez ou seria justamente só que faltou um pouquinho de compra, de força compradora no final, mas pelo corpo tá válido, tá? A gente sempre prefere que feche 100% acima do pavio, porque demonstra muito mais força compradora. Mas enfim, a gente viu um movimento muito forte aí na sexta-feira. Sexta-feira eu nem olhei o mercado, não operei. Mas o que a gente consegue entender é que o movimento continua para baixo 100%. Por mais que isso aqui me deixa com uma pulga atrás da orelha, eu não vou mentir, tá? Me deixa uma pulga atrás da orelha. Por quê? Se isso aqui for uma falha de liquidez, a gente pode falar que a gente tem essa divergência aqui, tá? E isso aqui querendo ser testado. Então, por mais que eu tenha marcado essa primeira região, eu coloquei em amarelo porque muito cuidado. A primeira região sempre é uma região mais delicada, ainda mais quando tem situações assim. Eu não me preocuparia tanto se tivesse fechado dessa forma, mas com o MACD mais forte, eu não me preocuparia tanto. Como não teve o fechamento mais forte do MACD e eu tenho essa divergência, então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso nessa primeira compra aqui que eu coloquei. Mas vamos analisar como é que vai ser o fluxo aí da abertura do dia. Então, a primeira região de compra, 188.830 até 188.180. Depois, 187.500 até 186.670. Depois, 184.990 até 184.046. E por último aqui, essa região que a gente tem mais próxima, 183.370 até 182.580. Ponto importante, 560, né? Ponto importante. Se essa divergência for verdadeira, o preço vai tentar buscar essa região aqui. Então, essa vai ser a melhor de todas. Mas como eu sei que vocês gostam de clicar em tudo quanto é lugar, vocês não vão esperar. Então, aqui são regiões para a gente ficar atenção. Essa aqui, principalmente, se você tiver só duas balas, essa aqui você já tira de cena para deixar aí o preço caminhar um pouco mais. Olhando aqui já índice futuro tampouco fechou acima. Inclusive, ele está um topo mais abaixo, né? Topo mais abaixo, isso aqui a gente pode até chamar de uma convergência de baixa, ó. As pessoas não falam muito isso. Convergência de baixa aqui, ó. E se isso é uma convergência de baixa, então o sentido é o preço fazer isso aqui, pá, pá, pá. E aí, o MACD aqui depois ser muito mais forte que o anterior, fechando assim, ó. Aí vai estar alinhado os dois preços, tá? Então, agora o que a gente tem é primeira região de compra. Essa aqui eu vou deixar em amarelo, região delicada. Primeira região, 191.770 até 191.095. Segunda região de compra aqui, 189.720 até 189.320. E por último aqui, 187.600 até 185.600, tá? É isso que a gente tem. Essa aqui, de fato, é a melhor região possível, até porque vai concluir muito em linha com o Ibovespa, né? Que é o último fundo que a gente estaria buscando. E aqui, a gente vai se falar antes, né? Mas aqui eu tenho esse ponto aqui que é onde tem linha de depósito diário, linha de depósito semanal, uma região muito difícil de ser perdida, né? Essa região aqui de 182.620 até 179.360. Indo para o dólar aqui rapidamente, movimento forte, até chegou a dar uma parada aqui no dia 20, cai na nossa região. Isso aqui tá marcado desde a semana passada, eu continuo deixando essa região marcada para mim, mas deu um trade bem bacana aqui. Agora aqui ele tá na última das últimas, cara, porque isso tudo aqui é o que a gente chama da região de defesa do médio do player, né? Se ele perder isso aqui, meu querido, eu só tenho região aqui para comprar por volta de 5.141 novamente. Tem mais nada depois, né? Então, tá nas últimas aí, Dolinha. Ou você sobe, ou realmente vamos ter que refazer as estratégias, tá? Então, essa região continua deixando marcada, porque a gente pode estar vendo aqui como se fosse um fechou abaixo, fechou acima da região, se romper para tentar buscar esse primeiro ponto. Eu não tenho vendas por aqui, não quero fazer nenhuma venda por aqui. Minha primeira região de venda tá aqui, tá bom? Nesse ponto aqui, em 5.210 até 5.220. Da mesma forma que o índice futuro, eu vou deixar em amarelo, porque é uma região um pouco mais delicada. Melhores regiões de venda que a gente tem realmente esse em vermelho, 5.235 até 5.246. Passou daqui, a gente vem para esse ponto aqui, 5.270 até 5.282,50. E por último, a gente vem nesse ponto
Aqui, em 5.303 até 5.368. Nossa, mas caramba, Ariane, é muito grande essa área. Cara, porque aqui eu tenho tudo junto. Eu tenho região de diário, eu tenho região de semanal. Então, a gente vai ter que avaliar muito bem. Logicamente, a gente fala que sempre marca uma região, mas você só vai operar quando der e se der o seu gatilho. E a gente tem trocentas formas de gatilho. A gente tem o RSI, por exemplo, de 60 minutos, chegar lá acima de 70. A gente tem a divergência, a gente tem fechou fora, fechou dentro, a gente tem entrada de risco. Então, tem aí múltiplas escolhas. A gente só tem que marcar a região. Uma vez que estiver na região, a gente vai verificar se tem algum tipo de gatilho para que a gente possa fazer. E tem também entrada de confirmação, que é quando você pede uma estrutura micro e aí você vai fazer a entrada quando o preço voltar em seguida, tá? E região de compra é só essa parte aqui, só essa parte que eu acabei de comentar com vocês. Abaixo disso eu fico bem desconfortável, bem mesmo. Ou então, se você quiser ficar mais tranquilo numa região de compra, você tem que pelo menos esperar um choque e primeiro boss dos 5 minutos, ou seja, ele ir para uma região de compra, né? Então, ele tem que fazer isso aqui, romper isso aqui, volta aqui e rompe novamente. Então, aí fica mais conciso. Vamos falar agora dos mercados lá de fora. E o primeiro que eu tô falando aqui com vocês é o tal do Bitcoin. Ele fez um movimento bem forte aqui ontem à noite, inclusive um indicador que a gente usa, que é o AV, tocou aqui o AV do diário e despencou, liquidando todos esses fundos anteriores aqui, ó. Será que foi uma captura de liquidez? Cara, pode ser. Sabe por quê? Porque se a gente for refinar o order block do semanal, o order block do semanal que a gente tá trabalhando, que é onde ele parou e tá trabalhando sem parar, é esse dojizinho aqui. E aí a gente viu que ele chegou, mitigou ele 100%, e a gente vê que, normalmente, os order blocks, uma vez que volta nessa região, ele pode funcionar como uma parte de defesa do médio do player. Então é isso que ele pode estar fazendo aqui, tá? Como o índice de sentimento tá muito baixo, a gente viu aí, chegou a 5, inclusive, muito baixo mesmo, aqui, ó. Tá em 5. Acho muito complicado, tá vendendo dentro do range. Você pode fazer vendas de day trade, vendas rápidas, curtas, mas com esse região de semanal e esse Fear and Greed, a montagem de posição continua. Delicado essas vendas dentro dessa região. Eu precisaria que o preço saísse um pouco mais, torcesse um pouco mais para fazer umas vendas mais confortáveis, né? Então, isso alinhado aqui, eu fico um pouco... Prefiro ficar de fora, perder o trade da venda, faz parte, tudo bem, do que ficar tentando vender nessas regiões aí. Então, é isso. Também, de certa forma, fazer day trade de compra, a gente não tá 100% confortável, porque a gente não tem nem os 60 minutos de alta, Então, resumindo, eu gostaria, o que eu estou fazendo, né? Montagem de posição e não tô operando nem day trade de compra e nem de venda mais. Chega, já deu. Preciso que ele rompa essa região aqui para que eu possa fazer qualquer venda e preciso que ele, ou então, que ele perca essa região toda aqui, aí beleza, eu vou entender que ele perdeu a região e agora eu tenho uma nova pernada que eu posso estar trabalhando válida, vai ser essa pernada aqui, e aí eu vou estar podendo fazer vendas um pouco mais concisas. Caso contrário, eu vou estar entendendo esse movimento aqui todo como uma acumulação. E numa acumulação, eu não estou muito afim de entrar contra a montagem de posição de players grandes. Por mais que o preço esteja fraco e tudo mais, eu acho que vai continuar lateral aí por mais algum tempinho, viu? E enquanto isso, a gente vai acumulando o máximo que a gente conseguir aqui dentro do nosso gerenciamento de risco. As pessoas cracudas, que eu sei que tem gente que assiste cracudo mesmo e gosta de operar, sei lá, 2 minutos, 5 minutos, aqui é a primeira região, tá chegando em 66.600 até 66.960, primeiro ponto de parada dessa queda, porque eu tô considerando esse tempo gráfico intermediário, ó, foi válido, perdeu toda essa estrutura aqui, então essa pernada é válida, eu vou poder trabalhar dentro dela. Depois dessa região, se passar 67.440 até 67.800. É isso que nós temos para o Bitcoin. Mas isso aqui é para os cracudos. Se você não é cracudo, não tem esse perfil, faça igual a mim, fica de boa, na lagoa, acumulando a posição aí enquanto o Fear and Greed tá baixo, nesses níveis de 5 a 9, enquanto a gente tá na região de semanal, e aguardar. Paciência é o melhor amigo do trader. É isso. Euro dólar ontem à noite chegou nessa região aqui, não parou, veio reto, distorcendo. Ele estava até acima de 70 aqui, ó. Eu fiquei esperando para dar um gatilho para eu poder vender, só que o gatilho só foi acontecer 9 da noite, aí eu já tava mais para lá de Bagdá. Foi essa divergência aqui, ó. Bem claro, né? Não teve segredo. Foi a perda desses 2 minutos. Começou a cair devagar, mas depois ele teve um empurrão aí.
Foi bem bom. Quem entrou nesse trade nem chegou a ser estopado aqui 3 da manhã e ele simplesmente desmoronou. Agora essa região tá 100% mitigada, não nos interessa mais. Eu vou esperar só esse ponto aqui de cima, que é um ponto intermediário, porque é a região de 60 minutos. Região de 300 minutos, de 5 horas só aqui, tá? Em 1,19225 até 1,19535. Essa região intermediária. A gente pode ver como que o preço vai se comportar nesse ponto aqui, que é uma linha de 60 minutos, é uma base ali de um rally, base rally que ele fez. Então aqui eu vou deixar marcado para uma região intermediária. Eu gosto sinceramente. Veja como o MACD tá bem forte aqui de 60 minutos, significando que aqui nos 60 minutos ele pode estar fazendo só isso aqui, ó. Pá, 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 tá? Então vamos ver como que ele vai se comportar aqui neste ponto aqui de 17865 até 1,77767. Ok? E aqui foi onde ele deu a compra da semana passada, segurou bem. Era uma região do diário, o diário querendo testar lá em cima novamente. Então, por isso que eu tô bem tranquila com essa compra aqui do euro-dólar, até porque se a gente for ver o DXY, o que fizemos? Seguramos nessa região que a gente tinha. Pode ser uma região, um ponto de parada novamente, né? Já vou tirar isso aqui, que já não nos interessa, tá bagunçando aqui. E ele veio até esse ponto aqui de 5 horas novamente na semana passada. O que ele acabou fazendo aqui? Um sweep. Um sweep, deu essa queda, deixou esse topo duplo aqui. Então, o que eu estou entendendo a leitura do preço? Que ele pode estar fazendo essa mitigação para chegar até aqui, dar uma compra e essa compra estourar esse topo duplo que ele ainda deixou dentro desse order block. É isso que eu vou trabalhar. E aí o euro-dólar, ele fica muito de acordo, né? Porque se eu acho que ele vai cair um pouco mais antes de subir, o euro-dólar teria que fazer um movimento contrário, teoricamente. Vamos voltar aqui para vocês verem. Que seria isso aqui, ó. Chega nessa região de parada aqui nossa, sobe, podendo parar nesse ponto ou nesse ponto, para depois ele voltar a cair, ok? Falta agora só o S500 e o Gold. E o S500, sinceramente, cara, deixei isso aqui marcado só para falar para vocês que eu não quero trabalhar nesse ativo. Tá, assim, chato, dentro dessa lateralidade. O que eu for trabalhar aqui, eu vou estar me arriscando bastante. Então, eu quero que ele rompa o topo ou perca o fundo para eu poder fazer qualquer outra coisa. Já mitigou tudo que tinha que mitigar, cara. Já fiz tudo que tinha que fazer aqui. Agora, bora esperar. Vamos até sentir como que ele chega nessa região aqui. Ele tá chegando de uma forma meio mitigada, né? Aqui, ele tem esse canalzinho. Vamos ver como é que ele se comporta aí para poder pensar em fazer alguma coisa. Caso contrário, se ele cair, a gente compra por volta dessa região 6636 ou espera ele romper topo para fazer alguma coisa. Ok? E o Gold deu uma fogueteada aí. Até tinha colocado essa região como spring duplo em interrogação, né? Esse spring duplo, ele aciona se ele perder esse ponto aqui, ó, de 5,117 fechar abaixo e perder, para trazer os preços um pouco mais para cá. Eu gosto que os 5 horas já veio para acima de 70, tá? Significando um possível topo aí de um tempo gráfico maior. Mas eu só vou fazer alguma coisa se pelo menos eu tiver uma quebra estrutura de 12 minutos, que eu tive essa madrugada. Eu tinha marcado essa região ontem, então eu tive agora. Então, ó, perdemos essa estrutura aqui, fechamos abaixo, a gente vai fazer o quê? Entrada de confirmação, que ele já tá fazendo, né? A gente tem toda essa região aqui para ser trabalhada nessa venda. Esse é o problema, né? De marcar no dia anterior e tudo mais. Na verdade, eu posso até colocar até aqui, ó. Isso tudo dá para ser trabalhado. Deixa eu ver se ele já perdeu 2 minutos junto. Já. Então, agora eu tive até o fluxo alinhado. O 2 minutos, depois de ter feito essa pernada de alta, ele perdeu esse fundo, fechou abaixo. Em verdade, ele fechou abaixo bem em cima, mais abaixo, forte, né? Mas ele já alinhou o fluxo do 2 minutos ao 12 minutos que a gente queria, né? Então, dá até para pensar aqui novamente, quem perdeu o bonde, de estar olhando essa aqui é a próxima região que eu poderia estar tentando vender, tá? Vou deixar marcado de vermelho. Veja que isso aqui é para day trade de hoje. Não sei que horas vai sair aqui o vídeo. Vamos ver o que vai dar. Se por acaso romper essa região, aí eu não tenho mais o que fazer. Aí a gente vai esperar somente ele aqui em 5.280 até 5.452, tá? Mas a gente tá aí numa região bem interessante, vendedora para o ouro. Se essa venda aqui der uma venda bacana, ele volta para 5.015 até 4.964. Se passar dessa região, a gente procura compra em 4.935 até 4.906 e por último aqui 4.807 até 4.760, ok? E é isso, meus amigos. Um grande beijo para vocês, uma excelente semana e nos vemos quarta-feira.